Olá, eu sou Cris Rocha, psicóloga do Serviço de Aconselhamento Psicológico da USP há 23 anos, onde eu trabalho com plantão psicológico. Meu nome é Márcia Alves Tassinari. Meu nome é Dalissa, sou psicóloga e psicoterapeuta e coordenadora do plantão psicológico no Centro de Psicologia Humanista de Minas Gerais. Meu nome é Joel Fernando Borella e eu fui convidado pelo Marcos para poder falar um pouco sobre o nosso projeto aqui de plantão psicológico do Centro Universitário Anhanguera, na cidade de Leme. Eu sou coordenador do Serviço Escola de Psicologia. Eu estou envolvida com essas reflexões e essas práticas desde 1998, 97, aliás, quando comecei a escrever minha dissertação de mestrado, que era a aplicação do plantão psicológico no contexto escolar. Fiquei, nessa época, orientada bastante, inspirada pelo professor Miguel Mafu. O plantão psicológico é um sistema de atendimento que se dispõe a estar numa estabilidade, uma disponibilidade bastante aberta, uma disponibilidade bem delimitada, bem marcada, para receber a pessoa no momento em que fizer sentido para ela o atendimento, no momento que ela precisar o atendimento. Ele é uma modalidade de atendimento muito interessante, do meu ponto de vista muito importante, traz algumas características que devem ser ressaltadas. O plantão, ele promove, ele oferece um atendimento no momento mais próximo possível daquele que corresponde à necessidade ou à procura da pessoa que quer atendimento. Normalmente se tem um dia e uma hora ali que é divulgado para as pessoas e aí cada um se organiza para ir quando pode. Para além dessa coisa do dia e da hora, que remonta um pouco à ideia de plantão como na medicina, né? Plantão é um estado, né? É um estado de recepção, de abertura para o outro, de acolhimento da experiência do outro, de escuta. Portanto, eu costumo dizer que é o plantonista que está de plantão, né? O plantonista está aberto à recepção desse outro, o plantonista está disponível para essa escuta e para o tempo que for possível, para o tempo dado nessa relação, para o tempo marcado pela intersecção entre a necessidade de quem quer ser ouvido e a disponibilidade de escuta de quem está ouvindo. Para a gente se situar na linha do tempo, o plantão psicológico surge no Brasil na década de 60. O plantão surgiu no Serviço de Aconselhamento Psicológico lá da USP, o SAP, em 1969 e foi criado por Raquel Rosenberg, Oswaldo de Barros e Yari Avelberg. Naquele momento era um espaço de escuta para os alunos da universidade, mas aos poucos foi se transformando em estágio e atendendo a comunidade do entorno, atendimento esse oferecido pelos alunos de psicologia. Nós estamos em 2019, portanto esse ano faz 50 anos da criação, são 50 anos de existência do plantão. Então o plantão não nasceu para fazer um atendimento rápido, isso já existia terapia breve, não nasceu para eliminar a fila de espera, não nasceu para solucionar problemas do sistema de atendimento. É muito pelo contrário, nasceu dessa coragem de flexibilizar o sistema de atendimento para dar conta de acompanhar a elaboração da pessoa, elaboração da experiência que a pessoa está apresentando naquele momento ali. E é essa a proposta do plantão psicológico, né? A de acolher a pessoa na sua urgência, oferecendo um espaço de escuta qualificada, onde ela possa ampliar as possibilidades de posicionamento frente ao seu sofrimento e também de clarear um pouco
dos recursos disponíveis que ela tem para esse enfrentamento, né? Ampliando assim o seu leque de possibilidades e de escolhas. Por que isso é tão importante? Por dois motivos. Um, pelo movimento da própria pessoa. Importantíssimo a gente poder pensar um atendimento que responde à pessoa no momento em que ela decide procurar ajuda. Esse movimento da pessoa em relação ao seu mal-estar é um momento muito precioso que nos atendimentos clássicos de psicologia tem sido um pouco deixado de lado. O potencial desse momento, a capacidade de elaboração, as descobertas que a pessoa tem, a importância do movimento da própria pessoa diante da sua dificuldade, a preciosidade desse momento muitas vezes se perde, porque encontra o psicólogo atento a um outro ponto. Ele está preocupado muitas vezes como encaixar o sujeito no sistema de atendimento público, ou que tipo de atendimento seria mais importante, ou para onde encaminhar, ou que tipo de quantas vezes por semana, o que tipo de abordagem seria mais adequado para ele. Em vez aquele momento precioso de elaboração em que ele decide cuidar de si, é o momento em que a pessoa emerge como sujeito, e a descoberta de si, nesse momento, tem um potencial de modificação, tem um potencial de abrir horizontes novos, potencial de novidade muito grande. Eu costumo pensar que a gente pode balizar, e essa não é uma iniciativa minha, nenhuma reflexão muito original, 3 dimensões do plantão, né, da entrevista do plantão, que são o acolhimento, a construção do pedido de ajuda, para ver exatamente o que a pessoa precisa naquele momento que ela vai lá. Porque muitas vezes ela fala, estou com depressão, mas quando ela está com depressão, o que ela quer dizer com isso? Quais são os significados que ela aponta para isso? Isso remete a quê? Que ela precisa ser amparada, que ela precisa de ajuda, que ela precisa de um remédio, enfim. Então a gente vai construindo o pedido de ajuda em conjunto para poder dar uma resposta institucional, que pode ser, você vem ao plantão quando quiser, ou talvez você esteja pedindo encaminhamento para um médico, ou o que você realmente está dizendo é que você gostaria de ter outras conversas desse tipo, de uma forma cadenciada, talvez o que você esteja pedindo seja psicoterapia, por aí adiante. Então, esse que a gente está chamando da resposta institucional. Para que possa fazer isso, é claro que a gente tem que ter uma escuta a melhor possível. Pensar uma estrutura em que a pessoa não precisa pedir com antecedência, marcar hora com antecedência, mas que ela se apresente e encontre alguém ali, essa flexibilidade é muito importante. A flexibilidade também de não ter o horário, a quantidade de tempo fixa para a pessoa, mas deixar que a sessão tenha a duração do arco do desenvolvimento daquele processo, daquela elaboração que está acontecendo naquele momento. Permitir essa flexibilização é um outro fator muito determinante da proposta do plantão, que foi determinante para um certo impacto que esse tipo de atendimento foi tomando. O plantão pode ser realizado em qualquer lugar. O enquadre é dado pela relação. Ele pode acontecer e acontece num banco de praça, na rua, ou como estágio da universidade com dia e hora marcado. Essa plasticidade é algo absolutamente importante. Essa plasticidade garante a mobilidade do plantão. Mobilidade do ponto de vista do seu acontecimento, né? Ele cabe em muitos espaços, ele cabe em muitos tempos, ele cabe na relação, ele é dado pela experiência e é muito exigente também, né? O plantão foca, busca, vai fundo no encontro. É preciso que haja um encontro o mais profundo possível, e quando eu falo em profundidade, eu estou falando naquilo que toca, naquilo que aconchega, naquilo que se aproxima da experiência do outro. A minha primeira grande experiência com plantão psicológico foi dentro de um hospital geral, no setor de pronto atendimento, né? O
pronto atendimento de um hospital geral é a porta aberta para a sociedade, né? Eu costumo dizer que o pronto atendimento é um termômetro social. E as pessoas buscam o pronto atendimento pelos mais diversos tipos de sofrimento, né? Não só os sofrimentos orgânicos, mas também sofrimentos psíquicos. E ali, vivenciando essa experiência, em contato com essas pessoas, eu pude perceber a grande potência que tem o plantão psicológico a partir do momento que favorece essa escuta, esse acolhimento, para pessoas que, na maioria das vezes, nunca haviam tido contato com uma escuta psi. Hoje, além de ter plantão psicológico dentro do serviço escola, nós conseguimos colocar plantão psicológico em comunidades e também em PSF, porque entendemos que muitas vezes as pessoas, a partir de uma demanda imediata, daquilo que grita, ela procura um serviço, procura alguém que possa desabafar e muitas vezes orientar frente às suas questões. E tenho procurado experimentar o plantão em diversos contextos, trabalhando com adolescentes, trabalhando com mulheres vítimas de violência doméstica, trabalhando com plantão na rua e na clínica escola. Então, de um lado, nós temos essa pessoa que necessita de um acolhimento na sua urgência, né, para que, sendo escutada, possa se escutar e ressignificar melhor esse sofrimento. E de outro lado, a gente tem a figura do plantonista, né, que tem como algumas das suas características a abertura para o novo e a abertura para o inusitado, sempre atrelado a uma boa dose de criatividade e ética, né? Essa é uma das características do plantão psicológico, né? Lidar com o inusitado. Isso exige uma abertura grande do terapeuta, né? Existe uma disponibilidade, é isso que a gente fala que é estar de plantão, é estar disponível, é estar aberto a isso. E para aquele momento, e naquele momento, e pelo tempo que for possível. Uma sessão de plantão pode durar 10 minutos ou pode durar 3 horas, não se sabe, né? Isso não é dado a priori, isso é dado na relação. Por um tempo, o plantão psicológico foi visto meio como uma proposta alternativa, colocada meio de lado e ficando esperando onde é que isso vai dar. Com o tempo, o plantão psicológico foi demonstrando o seu potencial. Muitas pesquisas sobre esse sistema de atendimento foram sendo feitas, os resultados foram sendo documentados, muita gente foi se interessando sobre justamente esse sistema mais flexível. Bom, não só eu, mas temos uma série cada vez maior, cada vez crescendo mais, de pessoas interessadas, de pesquisadores e de escritores. Tanto que nós temos 4 livros atualmente, né? O primeiro livro foi o livro do professor Miguel Mafu, Plantão Psicológico Novos Horizontes, em que ele edita e publica esse livro em 1999 e apresenta a experiência dele na escola e de outros colegas na clínica, em outros contextos, na comunidade, com a professora Raquel Rosenthal, Raquel Vrona e outros colegas, Vera Cury. O professor Miguel Mafu também reedita esse livro em 2013, quando ele vai incluir o primeiro capítulo, o primeiro artigo que foi escrito sobre plantão em 1987, no livro da professora Raquel Rosenberg, Aconselhamento Psicológico Centrado na Pessoa. Ele inclui esse capítulo aqui na reedição do seu livro de 1999, reeditado em 2013. E depois, nesse mesmo ano, em 2013, eu e meus parceiros, Ana Paula Cordeiro e o Wagner Durange, publicamos, junto com outros parceiros do Brasil, e um número bastante significativo nessa época, o livro Revisitando o Plantão Psicológico Centrado na Pessoa. Para mim foi um grande prazer organizar e compartilhar as nossas experiências e receber as experiências de outros parceiros. Em 2015, a professora Sandra Souza, da Universidade Federal da Paraíba, ela e seus colegas e seus parceiros de trabalho, seus pesquisadores e alunos, publicam
o terceiro livro, Plantão Psicológico, Ressignificando o Humano, uma experiência de escuta e de acolhimento, onde ela vai redimensionar mais a dimensão social, comunitária desse tipo de atividade. E agora, para comemorar os 50 anos do início do Plantão, eu e meu parceiro Wagner Durange mandamos hoje para a editora os originais do quarto livro do Plantão, o qual denominamos Plantão, a Clínica da Urgência Psicológica, porque passamos a entender que o plantão, na verdade, ele acolhe a urgência que a pessoa tem. A gente está entendendo urgência como um certo deslocamento do centro de poder, onde a pessoa sente necessidade de conversar com alguém, de trocar experiências, de ter algumas orientações, enfim, de se sentir ouvido, de se sentir legitimado. Quem dá o caminho, quem dá o tom, quem diz para onde quer ir, é a pessoa que está sendo atendida. Também a gente superou um certo tipo de preconceito já com o desenvolvimento do plantão nesses anos, com uma superação de uma certa concepção de que o atendimento individual levaria o sujeito a olhar só para si mesmo, e a gente perderia de vista o contexto, a responsabilidade do sujeito com o mundo, uma concepção mais coletiva. Eu acho que o plantão foi também perdendo enfrentando esses riscos, perdendo o medo dessas críticas, porque foi sendo documentado cada vez mais que a pessoa, no momento em que ela se percebe dentro dos seus problemas, se percebe dentro dos seus desafios, dentro das relações em que vive, à medida que ela toma posição sobre si mesmo dentro desse contexto, isso não remete o sujeito simplesmente às suas experiências íntimas, às suas experiências internas, às suas experiências individuais, mas se refere ao seu ser sujeito no mundo que está aí. Então a gente entende que o plantão, no final das contas, o atendimento em plantão é uma forma que a gente estimula a pessoa e a nós próprios a dizer sim à vida. Imagine você, uma vida cansativa, exaustiva, onde você se sente exaurido de energias. O plantão psicológico pode possibilitar uma sombra, algo que oxigena a vida, algo que possa trazer um pouco de alento frente a todas essas questões e problemáticas que nós vivenciamos não só na vida, mas também nas questões psíquicas, das relações, dos enfrentamentos e tantas outras coisas que podem nos afetar. Uma pessoa começa a se mover e isso se torna rapidamente uma provocação para outros também. Um plantão psicológico dedicado a um determinado grupo, por exemplo, aos alunos, numa escola, os professores também começam a dizer que eles também querem, que eles também precisam, que eles também começam a olhar para essa necessidade de se cuidar enquanto pessoa dentro do campo institucional. Essa ampliação do campo individual para o campo coletivo me parece que é um ganho muito importante do desenvolvimento do plantão psicológico dos últimos anos, e acho que também é uma exigência contemporânea da psicologia que o plantão psicológico está podendo responder. O plantão é uma criação brasileira que hoje está disseminada pelo país, nas universidades, nos movimentos, nas organizações não governamentais, enfim, no serviço público, e também, mais recentemente, na Argentina, né? Quem sabe daqui a um tempo essa se torne ainda maior a disseminação dessa modalidade. Acho que essa atividade, essa riqueza de iniciativa que a gente vê acontecendo nesses momentos difíceis da sociedade, que o plantão psicológico aparece como uma oferta de disponibilidade, acho que essa atividade da gente como psicólogos é um sinal dessa flexibilidade rica, importante, viva, que o plantão nesses anos vem suscitando. Recentemente eu tive contato, eu fui apresentada a um texto do Rogers, quem me apresentou o texto foi a Márcia Tassinari,
O texto está no livro Manual de Counseling e o texto chama a utilização do contato casual. Rogers conta nesse texto uma experiência que ele teve atendendo um militar que voltava da guerra e ele fala um pouco da importância desse contato casual e que pode ser único, com abertura para outros contatos ou não. Então, é possível a gente pensar também que sem nomear dessa maneira ou sem desenvolver mais essa ideia, ela não era estranha ao Rogers. Eu pensando em Vinícius de Moraes, falei, puxa, então o plantão nada mais é do que a arte do encontro. Não um encontro qualquer, mas um encontro verdadeiro, um encontro profundo de pessoa a pessoa, onde as duas pessoas, as duas partes juntas vão construindo essa escuta, vão ajudando uma a outra a poder entender melhor o que está ocorrendo no momento. Nós temos muitos desafios pela frente. O plantão psicológico é ainda um mundo a ser sentido, tocado, fotografado, percebido, pensado. Fica meu convite aos colegas para que a gente possa pensar, sentir, tocar e fotografar esse novo horizonte juntos. Um horizonte de muitas possibilidades e que contempla muito bem com as demandas quanto ao sofrimento do homem contemporâneo.